Fala família Palmeiras 90 a mais, estamos de volta com o nosso quadro analisando as principais notícias do Verdão hoje. Vem comigo entender como o Estevão está se tornando o centro das novidades no futebol internacional. Estamos aqui na notícia do nosso setorista Vinícius Consulim do Bola VIP. Eu já falei para vocês, existem alguns setoristas do Bola VIP que fazem um trabalho muito sério, tá? E ele tá nos dizendo o seguinte, ó, Estevão vive grande momento no Chelsea, é premiado como o melhor jogador jovem de Londres. The best, hein? Pois é. Palmeiras nos últimos anos tem sido um verdadeiro distribuidor de bons jogadores para o mercado europeu. Um grande exemplo disso é Gabriel Jesus, tal. Poderia ter usado outros exemplos, né, como Vitor Reis, Hendrick, mas enfim. Mais recentemente, o Verdão acabou revelando o Hendrick Estevão, beleza? Ele citou, né? E o Estevão no Chelsea está jogando melhor que o Hendrick. Tanto que acabou de receber uma premiação muito importante do London Football Awards, o melhor jogador jovem em Londres, tá? Então, assim, o Estevão, olha ele com a foto, na foto aqui com o prêmio, recebendo o prêmio. O Estevão realmente foi um divisor de águas para o futebol brasileiro, né? Muita gente considera ele o melhor jogador brasileiro revelado desde o Neymar. E ó, é óbvio, ainda é cedo para falar, mas eu tô com essa galera, tá? Que consegue entender o futebol do Estevão como um futebol diferenciado. Meus parabéns ao garoto, uma joia, um exemplo de humildade, um menino que não se perdeu no caminho do futebol. Isso é muito importante, tá bom? E agora sobre o Alan, né? Então, falando em joias da academia, matéria da ESPN, né? Você tá sabendo que o Palmeiras recebeu uma possibilidade de proposta confirmada do Newcastle, tá? Eles estão dispostos a pagar algo em torno ali de 300 milhões de reais, essa é a expectativa, né? E o Palmeiras não vai segurar, é muita grana, é metade do valor colocado na multa, né? Palmeiras vai vender Alan de valores a planejamento que o clube pensa sobre o futuro da joia da base. Um dos destaques do Palmeiras na temporada 2026, o meio atacante Alan segue valorizado e cobiçado por times do exterior. A tendência é que ele não seja negociado em 2026, é aquilo que a gente estava falando, então acertamos, tá? A tendência é que o Palmeiras negocie sim o Alan para que ele saia no final da temporada ou no começo da próxima, né? Provavelmente estamos acertados aí, de acordo com a ESPN, né? Então a Leila Pereira não tem interesse em negociar o Alan nem mesmo no mercado do meio do ano, tal. A prioridade é conquistar títulos e etc. Nas últimas semanas, Verdão recusou investidas do Napoli, do Napoli, né, que chegaram a 250 milhões, tá? Eles estão colocando 220 aqui, mas a informação que a gente tem da imprensa é que foram 250 milhões que o Palmeiras recusou. Muita coisa, né? Segundo a apuração, os ingleses têm contatado a staff do jogador para saber qual a situação do atleta, tal, tal, tal. Mesmo depois da contratação do badalado John Arias, segundo o nome mais caro da história do Palmeiras, o Alan segue sendo utilizado como titular ao lado do Maurício na equipe do ano. E aqui eles estão então atrelando as informações de bastidor de Tottenham e Liverpool. Só que nesse meio tempo, né, o Palmeiras também recebeu a sondagem do Newcastle, essa é uma informação importantíssima. Eles mandaram um emissário aqui ao Brasil, parecido com o que o Palmeiras fez para tentar trazer o Nino nessa janela, né? O Palmeiras na ocasião mandou um emissário à Rússia para conversar com o Zenit e tentar fechar a contratação do jogador. Fizeram a mesma coisa com o Alan, tá? Mandaram um emissário, o dono do Newcastle é um árabe bilionário, tá? Os caras têm muita bala. Palmeiras pediu ali a multa, o valor da multa rescisória, 100 milhões de euros, 600 milhões de reais. É óbvio que isso daí foi uma afasta pro Napoli, né? Do tipo assim, sai fora, não vamos negociar. Agora, a expectativa é que o Newcastle bote na parada 300 milhões de reais e aí sim o Palmeiras vai balançar. Provavelmente o Alan vai vestir a camisa do Newcastle na temporada seguinte. Lembre-se do que eu tô falando, dificilmente ele sai nessa janela, tá bom? E falando em investidas milionárias, mais uma matéria aqui, dessa vez do Pedro Zanuzzi, aqui do Bola VIP. Eu sei, Bola VIP tem uma fama e tal, mas confia em mim, tem alguns setoristas que são pontuais. Vitor Roque vendido e saindo do Palmeiras tem proposta milionária sendo preparada pelo Chelsea. É real, tá? O Chelsea não vai descansar enquanto não levar o Vitor Roque. O Palmeiras está segurando com unhas e dentes, mas você sabe qual que é o principal fator que agrega ao Palmeiras? Eu vou te explicar. O principal fator chama-se longevidade e plano esportivo. O Palmeiras fez um plano, um projeto para o Vitor Roque ficar. Tanto é que ele recuperou o futebol dele aqui.
Então, assim, eu acho que não é uma boa pro Vitor Roque sair do Palmeiras agora, sobretudo porque ele tá alcançando um status de seleção brasileira que é o que ele queria. Ele vai pra Europa, ele é muito novo, em algum momento ele vai, mas não agora. Pelo menos mais 2, 3 temporadas aqui no Brasil pra ele se fixar como um jogador de altíssimo nível, tá? Um dos principais nomes do atual elenco do Palmeiras é Vitor Roque, considerado um titular absoluto, tal. A questão é que esse brilho todo do Vitor Roque, né, faz com que equipes de fora do Brasil queiram contratá-lo. Segundo a apuração do Bola VIP Brasil, o Chelsea da Inglaterra segue acompanhando a situação e prepara uma oferta milionária ao Verdão. Caso o artilheiro siga vivendo um bom momento, marcando gols e tal, essa oferta dos ingleses deverá chegar à mesa no meio do ano. Então a Leila deve receber essa proposta no meio do ano. Também é o que nós falamos nos nossos vídeos. Legal, né? Estamos acertando a maior parte das informações aí. Há cerca de 2 meses, mais especificamente no final de 25, o portal Madrid Barcelona publicou que o Camisa 9 teria recebido uma proposta do Blues de aproximadamente 322 milhões. No entanto, a fonte garantiu que a diretoria palmeirense considerou essa quantia abaixo do esperado, porém ainda poderia ocorrer um acordo entre as partes, o que não se destacou, o que não se concretizou. Complexo, tá? Palmeiras, se tivesse de fato recebido uma proposta de 322, teria balançado. Vitor Roque é o nome do Palmeiras, é o nome dessa nova equipe do Palmeiras, né? Eu não acho que o Verdão vai fazer qualquer movimento de auxílio para vender o jogador. Eu tenho muito bem desenhado, e eu sei que o Vitor Roque e a staff dele também tem, que o futebol do Vitor Roque voltou ao ápice aqui no Brasil. Sair agora é a mesma coisa que pedir para tudo degringolar novamente. Ele vai chegar numa liga inglesa para disputar posição com jogadores como Delap, como João Pedro, não faz sentido. Olha o Estevão, mesmo comendo a bola, ele não é unanimidade no time titular do Chelsea, né? Então, assim, informação que a gente tem é que o Palmeiras também não vai fazer muito esforço para ajudar na venda, não, tá? O Palmeiras quer pelo menos 400 milhões de reais, uma grana absurda, né? Mais do que ganhou com o Endrick. Conto com o Vitor Roque essa temporada e ó, a gente tá falando de Alan, tem a informação do Flaco Lopes de saída e tem o Vitor Roque. Então, três, o nosso tridente de ataque especulado fora do Palmeiras. Palmeiras precisa fazer movimentos de contratação, sim, tá bom? Vamos falar aqui também agora de uma coisa muito legal que o Palmeiras fez. E essa notícia é do site do próprio Palmeiras, tá? Projeto Comunidade na Academia. Verdão recebe Instituto Placar no CT da base. Foto da garotada aqui, né? Vou até maximizar aqui. 26 educandos do Instituto Placar, atuante na cidade de São Paulo, é uma instituição de caridade, né? Visitaram a Academia de Futebol 2 em Guarulhos. A Academia de Futebol 2 é a academia da base, tá? Na segunda-feira, dia 23. Os jovens de 12 a 13 anos conheceram a estrutura à disposição dos atletas palestrinos e participaram de uma atividade em campo. Após chegarem à academia de futebol, os visitantes fizeram um tour pelo CT, tal, conheceram. Os jovens realizaram uma atividade com bola, comandada pelo preparador físico Daniel Costa, e ainda ouviram de Ricardo Barros, assistente social do Verdão, a respeito de importantes processos relacionados à formação esportiva. Receberam um lanche e tal, então eles tiveram a oportunidade, e eu acho que o Palmeiras faz muito bem isso, mas o Palmeiras não explora a questão do marketing, né? Poxa, que atividade legal, que ação bacana. Você abriu o clube da base pra molecada vir e você faz uma atividade com bola, vai que tem algum garoto ali que se destaca. Agora, o Palmeiras tem que trabalhar mais esse marketing do ponto de vista de mostrar para o mundo a ação que está fazendo, porque isso vai inspirar outros clubes a fazer o mesmo. E aí você sabe o que acontece, coisas boas, né? Eu acho que o futebol precisa mais disso. É muito dinheiro que rola no futebol. E há uma oportunidade de fazer o bem às pessoas gigantesca que muitas vezes é deixada de lado por bobeira. Eu fiz questão de colocar, tá? Mesmo sendo no dia 23 de fevereiro essa ação, eu fiz questão de colocar no vídeo de hoje, porque eu só tomei conhecimento agora, é o que eu tô falando. O marketing não expande isso, né? Então a gente acaba não ficando sabendo. Informação importante, mais um acerto aqui do canal Palmeiras 90 mais. Legal, tô ficando feliz, hein? Ó, o Palmeiras, o Allianz Parque passou por vistoria da FIFA e o novo gramado foi aprovado por um laboratório acreditado da FIFA, né? Se você não sabe como é que funciona, a FIFA acredita alguns laboratórios, os caras vieram, fizeram um teste na grama, fizeram um teste no gramado, né? E foi aprovado. E aí o Allianz Parque tá de volta então para Palmeiras e Mirassol.
Laboratório realizou vistoria de 7 horas de duração, para depois vir um monte de gente aí, Zé Ruela, que não entende nada de tecnologia e que não é especialista, falar que o gramado não é regular. A FIFA aprovou. Após término das obras para troca do gramado sintético, tal, a entidade máxima irá aparecer nos próximos dias para aprovação da arena. Ou seja, foi aprovado, só falta o documento, tá? Novo gramado sintético do Allianz passou por vistoria e será inaugurado no dia 15 de março. Save the date, 15 de março, tá bom? Com o processo de instalação finalizado, os testes foram realizados por um laboratório, tal. A homologação com o resultado da avaliação e do certificado Quality Pro da FIFA será divulgada nos próximos dias, mas a tendência é de aprovação. Foi aprovado, tá? A informação é essa, foi aprovado. Só falta o documento. Foram 11 milhões de reais investidos por Palmeiras e W Torre. 11 milhões para trocar o gramado. E olha que imagem linda. Olha esse gramado, cara. É digno dos maiores clubes da Europa, tá? Gramado de clube de primeira prateleira europeu. O Allianz Parque conta com a 7ª geração de grama sintética e passou pela troca do equipamento entre o fim do ano passado e o início de 2026. Nesse período, portanto, a Soccer Grass, responsável pela grama, conduziu o seguinte procedimento. Foram efetuadas remoção da cortiça e da areia, ou seja, estabilizaram o contrapiso, né? Retirada da grama e a abertura dos ramais de drenagem, justamente para que a grama fique úmida, a bola role e proporcione um melhor futebol, evitando lesões, inclusive, né? E depois a gente vê um monte de gente aí que não entende nada de tecnologia falar besteira, falar que é o gramado que mais lesiona. Se fosse realmente o gramado que mais lesiona, vamos para a lógica, vamos utilizar um argumento de Platão referente à lógica. Se é o gramado que mais lesiona, quem é o clube que mais disputa partidas nesse gramado? O Palmeiras. Então, se ele é o gramado que mais lesiona e quem mais joga lá é o Palmeiras, a tendência é que o maior número de lesionados fossem jogadores muito bem, do Palmeiras. E não são. O Palmeiras é um dos clubes que tem menos lesão. Vai entender a ideia desses caras, né? E é justamente desses caras, é com esses caras que a gente vai finalizar aqui. Craque Neto critica Abel Ferreira e dispara sobre o Palmeiras. Só chutão pra frente. É esse tipo de profissional que tá na imprensa, clubista, que fala esse tipo de coisa. O Palmeiras é só chutão pra frente. Pô, você tem certeza, Neto? Palmeiras é só chutão pra frente mesmo? Faz sentido o que você tá falando? Vamos lá. O pseudo craque Neto voltou a criticar o futebol praticado pelo Palmeiras no comando de Abel. Em avaliação sobre a final do Paulistão, o ex-camisa 10 citou pontos negativos do desempenho do Verdão. Beleza, vamos lá. Abro aspas aqui pro Neto. O Palmeiras tem algo que muitos times do Brasil não têm. Eles não desistem. Isso é impressionante. Legal. Mas é um futebol tão medíocre. Essa palavra medíocre, ela vem da palavra média. Quer dizer, medíocre é uma coisa que tá mediana, está na média. Pra quem assiste e pra quem gosta de futebol, declarou o apresentador durante o programa Donos da Bola. Sim, sou invejoso. Os caras disputam todos os títulos, ganham toda hora, pagam em dia. Lógico que eu tenho inveja. Mas é só chutão pra frente, não faz a bola rolar. O time não faz os laterais jogarem. Então, assim, olha que engraçado, né? Ele mesmo já deu o argumento central da fala que eu vou colocar aqui pra vocês. É óbvio que é inveja. Você pode criticar o Palmeiras em diversos aspectos. De fato, tem muitas partidas do ano passado que o Palmeiras jogou muito mal. Mas é o que ele tá falando, disputamos todos os títulos. Não tem como um time que só dá chutão disputar título a todo momento. Não tem como, cara. Então, assim, a própria fala dele se contradiz, né? Não tem como. Então, assim, de maneira geral, quando a gente vê o Neto falando essas coisas, ó, quando ganhava os títulos, Libertadores, Copa do Brasil, era intenso, jogava bola. Hoje não é mais assim. Hoje o Abel faz uma das coisas mais horrorosas de um time que tem dinheiro, estádio e jogador que é fundamental. Eu discordo. Eu acho que o Palmeiras realmente está fazendo algumas partidas abaixo do nível do que pode entregar. Mas os novos jogadores que estão chegando estão cada vez mais adaptados e o Palmeiras está chegando num nível de futebol, de apresentação de futebol elevado, tá bom? Então assim, gente, vamos lá. Para sintetizar o giro de notícias agora dessa tarde aqui, né? E à noite às 9 horas tem vídeo de novo. A gente pode perceber o seguinte: se o Palmeiras é um clube que só dá chutão, como é que a gente coloca Endrick, Estevão, Vitor Roque, Flaco Lopes, uma série de jogadores, Vitor Reis, em times de primeira prateleira da Europa? Como é que o Palmeiras está conseguindo galgar tantos degraus assim, se de fato realmente não produz um futebol adequado? Faz sentido? Deixa a sua opinião nos comentários. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer pelo carinho de sempre.
Um forte abraço, nos vemos às 9 horas e avante palestra.